Dando continuidade ao programa OrtoEduca, vamos abordar nessa aula as cervicobraquialgias e a síndrome do desfiladeiro torácico. A definição de cervicobraquialgia é dor na região cervical associada à radiação para o membro superior, podendo ser unilateral ou bilateral, acompanhado ou não de fenômenos neurovasculares. A cervicobraquialgia e a cervicalgia em si representam uma queixa dolorosa comum e pode estar associado a disfunções posturais, às lesões por esforços repetitivos e apresentam sintomas associados pelo envolvimento da região cervical alta, cefaleia, torcicolo muscular e muitas vezes vertigem e até mesmo zumbido podem estar associados aos fenômenos dolorosos nessa região. Observamos, na última década, um aumento da incidência dessas dores na região cervical. Nós sabemos que a nossa coluna vertebral na região cervical tem algumas particularidades. Grande mobilidade articular é a região da coluna que apresenta maior mobilidade e assim tem um processo degenerativo que é evolutivo. Outro fator é o vínculo com as atividades da vida diária e atividades laborativas. É descrito hoje em dia que a aplicação grande em informática faz com que o trabalho nos teclados e nas telas de computador promovam o aparecimento das lesões em esforços repetitivos, as alterações posturais e o acometimento da dor cervical ou até mesmo da cervicobraquialgia. Do ponto de vista da anatomia, relembrando, a coluna cervical ela é composta de 7 vértebras, lembrando que a primeira vértebra cervical, que é o atlas, e a segunda vértebra cervical, que é o áxis, tem uma anatomia diferenciada. Nesta região, a união dessas duas vértebras não possui disco intervertebral. E nesta região, devido às condições anatômicas, tanto ósseas quanto ligamentares, existe um elevado grau de mobilidade e é responsável por uma grande parte da mobilidade da nossa região cervical. A transição do crânio, da região occipital, para a primeira vértebra cervical, é responsável por 1/3 da flexão e extensão da nossa região cervical e 50% do movimento de inclinação lateral. A união e a articulação entre primeira e segunda vértebras cervicais, por sua vez, é responsável por cerca de 50% do movimento de rotação que a nossa coluna cervical realiza. Por isso, nós vamos dividir do ponto de vista funcional a coluna cervical, tratando a transição occipito-cervical, envolvendo o occipício C1, C2, diferente das demais vértebras C3, as demais adjacentes. Sabemos que a união entre atlas e axis tem como característica principal um movimento de pivô, aonde nós temos da segunda vértebra cervical, C2 ou axis, a presença do processo odontoide, que é uma estrutura óssea que funciona como um pivô central nos movimentos de rotação. Nessa transição e na união dessas duas vértebras, a despeito de não existirem discos intervertebrais participando nessa junção, nós temos um volume grande de delicados ligamentos que vão tanto estabilizar quanto contribuir para a mobilidade do segmento cervical alto. A primeira vértebra cervical não tem corpo, ela funciona apenas com um anel ósseo e também não apresenta processo espinhoso. A segunda vértebra cervical surge na embriologia a partir de 4 núcleos de ossificação. No 7º mês de gestação, esses núcleos são unidos para formar o arco vertebral. E ela recebe posteriormente o ligamento transverso, que é uma estrutura em forma de arco ou cinta, formando um cinturão, estabilizando a região posterior entre C1 e C2, permitindo que o odontoide não se posteriorize, mas que, no entanto, exista mobilidade cervical sempre presente. Quando nós falamos da coluna cervical baixa, de C3 até a 7ª vértebra cervical, nós temos algumas características em comum. Temos articulações laterais, conhecidas como articulações uncovertebrais. A maior parte das lesões cervicais, principalmente as de caráter degenerativo por sobrecarga, vai ocorrer no meio da região cervical, entre C4 e C7, do meio
ao seu término, devido à sobrecarga mecânica e à posição em lordose. E o diâmetro do canal vertebral na região cervical, ele gira em torno de 17 a 18 milímetros, é um valor importante, porque alguma das afecções que nós vamos ver que pode ser uma das causas de cervicalgia e de cervicobraquialgia é justamente o estreitamento desse canal, né, que, devido à grande mobilidade, está sujeito a processo degenerativo, porém, tem uma amplitude grande, porque mesmo no movimento de extensão máxima da região cervical e do pescoço, sofre um estreitamento de 2 a 3 milímetros no indivíduo rígido. Na neuroanatomia, nós temos 8 nervos cervicais. Nós sabemos que a raiz, ela tem por característica emergir acima da vértebra correspondente. Então, nós sabemos que o primeiro nervo cervical está saindo acima da primeira vértebra cervical, junto ao occipício. Isso é um ponto anatômico importante, porque nós sabemos que tanto ramos ventrais e dorsais que vão formar os nervos vão estar passando acima da sua vértebra correspondente. Isso vai ser importante no exame neurológico, nos seus respectivos níveis dermátomos. Portanto, o mapeamento neurológico que vai ser útil no nosso exame clínico, onde nós temos dermátomos responsáveis pelas áreas de inervação sensitiva, e miótomos, que são grupamentos musculares chaves responsáveis pela inervação de ramos advindos da região cervical, vão determinar o nível neurológico específico de onde está ocorrendo a alteração. Por isso é importante lembrarmos da anatomia e dessa diferença das demais regiões da raiz nervosa se exteriorizar acima do nível vertebral correspondente. O que contribui para a cervicalgia? Para a cervicalgia isoladamente, que é a dor axial somente na coluna cervical, podemos ter uma série de fatores. Num segundo ponto, podemos ter fatores associados à dor irradiada, que é a cervicobraquialgia, associada a radiculopatias ou fenômenos compressivos, vai ser a dor irradiada para o membro superior em concomitância. Em terceiro aspecto, nós vamos abordar que a mielopatia, que é o processo degenerativo da coluna cervical, que pode contribuir para o quadro clínico dessas afecções. E, por fim, vamos abordar a síndrome do desfiladeiro torácico, um dos pontos aqui da nossa aula de hoje. A dor cervical isolada, ou a dor cervical axial, tem uma prevalência duvidosa na literatura, gira em torno de 10%. Não é comum observarmos déficit neurológico em pacientes que não têm outra patologia associada. Cerca de 1% dos pacientes eventualmente se queixa de algum tipo de sintoma. O diagnóstico é não específico, não estamos falando aqui de nenhuma afecção específica. E nós sabemos que são pacientes que apresentam na sua queixa contraturas musculares, uma dor que surge muitas vezes vinculada ao esforço físico e atualmente muito vinculada à postura inadequada, ou posição viciosa, vinculada ao sono. O maior comprometimento na dor cervical axial e que é visível no nosso exame clínico é o comprometimento muscular. Facilmente notamos a contratura dos músculos, como por exemplo o esternocleidomastoideu, que faz a borda anterior da região cervical, ou o músculo trapézio, que é a cobertura superficial muscular de toda a nossa região cervical posterior. Esta é uma das apresentações dolorosas. Outro tipo de dor seria a dor resultante do disco intervertebral. Mesmo que não houvesse uma hérnia, o próprio processo degenerativo do disco intervertebral cervical poderia resultar numa dor descrita como dor discogênica, pois sabemos que o disco intervertebral ele é inervado por uma raiz nervosa, que é o nervo sinovertebral, que é um ramo ventral associado à ligação com o plexo simpático, que se dirige ao disco intervertebral, inervando-o e tornando-o com sensibilidade à dor. E por fim nós temos a dor facetária, que vai de encontro ao processo degenerativo, hipertrofia das facetas articulares, e que pode dar somente uma dor localizada na região cervical. O quadro clínico da cervicalgia, além da dor localizada nesta região vertebral, é a ausência de irradiação para os membros superiores. A irradiação, sim, ocorre para a região do occipício ou para a região periescapular devido à contratura muscular. A dor não obedece dermátomos específicos na nossa topografia neurológica. Existe diminuição
do arco de movimento da região cervical associada à dor e à contratura muscular. E a cefaleia pode estar presente, uma cefaleia tensional devido à contratura muscular e devido à postura alterada. Quando nós falamos em cérvico-braquialgia, mudamos algumas características da dor. Além da dor cervical já descrita, existe dor resultante de irradiação de alguma raiz nervosa. A causa mais comum da compressão ou de um processo inflamatório na raiz nervosa é a doença discal degenerativa. Mas vamos ver ao longo da aula que, por exemplo, a síndrome do desfiladeiro torácico pode apresentar compressão de raízes nervosas da mesma forma, resultando nestes sintomas. Então, as hérnias de disco, as estenoses foraminais, a síndrome do desfiladeiro, até mesmo herpes zoster, a infecção por herpes zoster na raiz nervosa pode resultar nessa dor, assim como neuropatias periféricas e até mesmo tumores da região ou do ápice pulmonar ou da região cervical que podem estar comprometendo raízes nervosas tanto em âmbito cervical quanto junto ao plexo braquial, deflagrando esses sintomas. A dor ela costuma ser aguda, de forte intensidade em qualquer compressão aguda neurológica. Neste caso, a dor vai obedecer os dermátomos e territórios. Há uma sensação de queimação associada. E, em especial, pacientes portadores de patologias ou da doença discal degenerativa ou da hérnia de disco, existe uma manobra em destaque específica que nos dá a característica desse sintoma, que é a chamada manobra de Spurling, identificada aqui na ilustração, onde nós realizamos uma extensão da região cervical ou uma compressão da região cervical com inclinação para um dos lados e depois testamos para o outro lado. Quando nós comprimimos e inclinamos a região cervical para o lado onde a raiz nervosa está comprimida ou inflamada, existe o aumento da dor e surge a dor irradiada com os seus comemorativos neurológicos. Isto faz com que nós possamos diferenciar entre a dor radicular e a dor muscular, que muitas vezes se irradia para o território posterior do dorso, junto ao músculo trapézio. Em relação ao exame neurológico, extremamente importante quando falamos em relação a cérvico-braquialgias, nós sabemos que a inter-relação entre dermátomos do exame sensitivo, miótomos do exame motor ou muscular e reflexos do exame motor ainda, arco-reflexos tendinosos profundos, são importantíssimos para a delimitação do local onde está ocorrendo o nosso processo compressivo neurológico. Quando observamos uma radiculopatia da raiz de C3, eventualmente, por exemplo, uma hérnia de disco entre os discos segunda e terceira vértebra cervical, nós vamos observar no nosso exame dor na região suboccipital posterior da orelha, território de inervação desta raiz, acompanhada pela proximidade da região de cefaleia, e déficit motor não está presente no membro superior, porque o território de inervação é retroauricular. Quando trata-se da radiculopatia da quarta raiz, C4, observamos cervicalgia, dor no ombro, parestesia na região cervical e superior do ombro, na região supraclavicular. As raízes que podem estar envolvidas, e no caso a raiz de C4 participa da inervação do diafragma, se estiverem comprometidas, um outro ponto notado no exame é a respiração paradoxal, por uma alteração da inervação e disfunção da inervação do diafragma. No comprometimento da quinta raiz cervical, observamos dor e parestesia essa que recebe o apelido de parestesia endragona ou na região da dragona militar, por estar localizado na região superior e lateral do ombro, território de inervação da raiz de C5, e envolve, do ponto de vista motor, a força muscular do músculo deltoide, testada pela abdução do ombro, e os flexores do cotovelo também podem estar comprometidos na alteração desta raiz, observando déficit na força de flexão do cotovelo, assim como dos rotadores externos do ombro. O reflexo característico dessa raiz é o reflexo biceptal, que pode estar no quadro compressivo diminuído ou até mesmo ausente.
Quando analisamos a radiculopatia da sexta raiz cervical, a dor e a parestesia, além do déficit motor, vão estar localizados num território que desce pela face lateral do antebraço, envolvendo primeiro e segundo dedos da mão. Quando testamos a parte motora, a extensão do punho ou a supinação do antebraço está prejudicada, justamente os músculos inervados por esta raiz. E o reflexo a ser testado, que está presente nessa região, reflexo braquioestilo radial, testado com a percussão junto ao processo estiloide do rádio, vai estar alterado, entende-se por alterado, diminuído ou ausente. Esta região de inervação tem uma característica importante, é o mesmo território trajeto onde um dos nervos periféricos anatomicamente ocupa esta região, que é o nervo mediano e seus ramos, e é local de uma afecção bastante comum, que é a síndrome do túnel do carpo. Então, a parestesia e a disfunção motora nesta região pode mimetizar a síndrome do túnel do carpo. Importante o lembrete para nós diferenciarmos e realizarmos as manobras específicas voltadas ao túnel carpal. A radiculopatia da sétima raiz cervical, ou envolvimento de uma hérnia discal entre a sexta e sétima vértebras cervicais, é uma das mais comuns, é a mais comum. E a dor e a parestesia vão estar presentes com frequência. O nosso déficit motor, que é do músculo tríceps braquial, que é o inervado pela sétima raiz cervical. Então, nós testamos a extensão do cotovelo. A região de sensibilidade a ser testada é do terceiro dedo da mão, ao longo do terceiro dedo da mão. E o reflexo a ser testado é o reflexo triceptal. Havendo alterações nesse nível, ele pode estar diminuído ou ausente. Por fim, a última raiz nervosa envolvendo na região cervical é a raiz de C8, ou oitava raiz cervical. Também é uma radiculopatia comum, porque está no último disco da região cervical, transição cérvico-torácica, entre a sétima cervical e a primeira torácica, um ponto de fulcro de movimento, um ponto de mudança da lordose cervical para a cifose torácica, uma área de sobrecarga mecânica, portanto, é uma área vulnerável ao processo tanto de sobrecarga e alteração postural, quanto também às alterações degenerativas. O déficit motor é investigado através dos músculos intrínsecos da mão e o déficit sensitivo na face medial do antebraço. Não existe reflexo referente a essa raiz nervosa para ser testado no seu exame neurológico. Temos que lembrar que das cervicobraquialgias, além das patologias que nós vamos abordar aqui da coluna cervical e do desfiladeiro torácico, existem diagnósticos diferenciais importantes. Outras síndromes compressivas do membro superior, por exemplo, compressões na altura do cotovelo, são importantes. Comentamos a respeito da síndrome do túnel do carpo, compressão do nervo mediano junto ao ligamento carpal. Lesões do ombro, como por exemplo a lesão do manguito rotador, que deflagra dor e impotência funcional na região de elevação e abdução do ombro. Até mesmo a isquemia miocárdica problemas nas cardiopatias, pois a dor irradia-se por esse território da mesma forma. E tumores, como os tumores da região superior do pulmão, que podem levar a fenômenos compressivos do plexo braquial e determinar a dor irradiada para o território da região cervical e dos membros superiores também. A mielopatia, que é uma das causas principalmente de cervicalgia, é um estreitamento degenerativo da coluna cervical. Resulta num acometimento e numa isquemia da medula, recebendo assim o nome mielopatia ou doença da medula, levando a um quadro grave de comprometimento neurológico. A causa principal, que é o processo degenerativo da coluna cervical, é determinado na literatura como espondilose cervical. E nós sabemos que o diâmetro normal do canal cervical, de C3 a C7, varia entre 17 e 18 milímetros absolutos na medida radiográfica. Estenose, consideramos um diâmetro menor do que 13, que pode ser mensurado.
Nós sabemos que as alterações degenerativas vão diminuindo o espaço disponível para a medula, vai ocorrendo uma compressão extrínseca que é lenta e gradual, e isso vai levando progressivamente a uma alteração do fluxo sanguíneo medular, contribuindo para uma isquemia crônica da medula e podendo comprometer o exame neurológico do paciente com o passar do tempo. Mais comum em pacientes acima de 50 anos que estão sujeitos ao processo degenerativo cervical. Não apresenta sinais ou sintomas característicos ou específicos de alguma doença. E as alterações neurológicas vão surgir à medida que a medula for sofrendo os seus danos devido à isquemia e devido à compressão extrínseca. Então, eles são muito lentos e graduais e dependem de um exame neurológico muito pormenorizado. Ocorre a perda de força, ocorrem alterações da marcha e da coordenação motora, porque aí nós estamos falando de uma compressão central medular e não mais de uma raiz ou de um ramo periférico. Estamos falando da compressão do motoneurônio superior. E, portanto, nós vamos ter alterações com espasticidade. E, por fim, até mesmo as alterações esfincterianas podem estar presentes nesses pacientes. Existe um curso prolongado da doença. O envolvimento do motoneurônio superior vai dar alguns sintomas específicos no exame clínico. A hiperreflexia é o mais frequente deles, vai estar presente em 80%, cerca de 80% dos pacientes. Diferente da compressão radicular periférica ou isolada, como nós vimos nas hérnias de disco, aonde existe a compressão do nervo periférico e a hiporreflexia ou ausência do reflexo, aqui ocorre exacerbação do reflexo. Sinal de Babinski e de Clonos, em cerca de 50% dos pacientes, que é um sinal de liberação piramidal. E o sinal de Hoffman, que também representa o comprometimento cervical central, em 13% dos pacientes. Os reflexos estão sempre aumentados abaixo da lesão e no nível da lesão devido à isquemia eles podem se encontrar diminuídos somente naquele nível vertebral. Outros sintomas incluem alterações vesicais, em 50% dos casos, diminuição da força global, tanto em membros superiores quanto em membros inferiores, em 60% dos pacientes. A atrofia muscular ela é rara. Ela vai ocorrer em cerca de 13% dos pacientes e ela ocorre realmente nos quadros mais graves, com longo período de evolução. Em cerca de 40% dos casos, não é possível identificar um dermatólogo específico para uma perda de sensibilidade. A perda de sensibilidade ela é global, difusa, não específica e em pequena intensidade. Os achados para o diagnóstico da mielopatia cervical ou que contribuem para o diagnóstico da espondilose cervical são, na radiografia simples, a retificação ou chamada inversão da lordose, onde observamos uma coluna cervical reta, não mais posicionada em arco com a lordose convencional, fruto este do processo degenerativo e da dor localizada na região posterior com contratura da musculatura. Existe a formação de osteófitos, contribuindo para o diagnóstico do processo degenerativo vertebral e osteoarticular, com diminuição dos espaços discais, resultantes do processo degenerativo e da desidratação que ocorre inexorável dos discos intervertebrais, e podem acontecer as listeses ou os escorregamentos vertebrais quando existe a lassidão ou a frouxidão degenerativa dos ligamentos. Podemos mensurar, como já comentado, o índice de Torg, que é o índice que vai nos dar o tamanho do diâmetro do canal vertebral aonde a medula está localizada ou está acomodada. É uma medida radiográfica ilustrada na figura e na radiografia adjacente, aonde nós tomamos duas medidas, a medida do diâmetro, responsável pela passagem do canal, em comparação com a medida do tamanho longitudinal do corpo vertebral na radiografia em perfil. Esta medida, A sobre B, se ela for maior do que 1, número decimal, estará normal. Abaixo de 0,8, consideramos uma estenose absoluta, é uma medida bastante fácil para se realizar na radiografia simples. A tomografia computadorizada é um exame de grande capacidade para a reconstrução das imagens, principalmente para detalhes ósseos,
E nesse caso ela vai endereçar para as alterações ósseas associadas à mielopatia. Para os portadores de hérnia discal ou de quadros só cervicais associados à contratura muscular, ela não tem um benefício tão grande. É utilizado amplamente no estudo dos traumas e das fraturas, justamente por causa do detalhamento das estruturas ósseas, e não tão empregado nos demais estudos, porque as partes moles realmente não são visibilizadas, além de ser um exame que expõe o paciente à radiação. O exame diagnóstico, em muitas situações de escolha, é a ressonância magnética. Não há exposição à radiação, permite a visibilização de tecidos moles, todos eles, inclusive nervos, músculos, e vai ser endereçado quando nós estamos com suspeita diagnóstica das hérnias de disco. Pode ser aplicado nas estenoses e na investigação de tumores aí de origem na coluna vertebral. Na mielopatia, nós podemos dar uma especial atenção na ressonância magnética quando nós vamos avaliar o prognóstico das lesões, porque ela vai poder nos mostrar a área de gliose ou destruição do tecido medular devido à compressão e diferenciar de áreas onde existe apenas o edema medular devido ao quadro de isquemia. Então, um exame bastante importante. Exemplo de ressonância magnética, aqui no caso de uma hérnia de disco cervical, como comentamos, um dos diagnósticos de cervicobraquialgia, onde nós podemos notar com clareza o abaulamento do disco com a extrusão do tecido discal, visibilizado no corte sagital em T2 e no corte axial podemos ver também com clareza a estrutura do núcleo pulposo em direção à região posterior, num caráter mais foraminal, obliterando a saída da raiz nervosa. Então, um exame de bastante utilidade no diagnóstico de uma afecção de partes moles. Já em relação à estenose ou mielopatia cervical, como já comentamos, imagens características que ilustram áreas ou focos esbranquiçados, característicos da mielopatia cervical, áreas isquêmicas já bem delimitadas junto às áreas compressivas, e que permitem que nós possamos traçar um prognóstico já identificando na ressonância magnética áreas aonde o tecido nervoso sofreu praticamente uma necrose ou uma gliose. Como conduzir o tratamento da cervicobraquialgia e da cervicalgia de forma geral? Na grande maioria das vezes, nós iniciaremos pelo tratamento conservador. O uso de medicações analgésicas e anti-inflamatórias é utilizado em amplo espectro. Os anti-inflamatórios não hormonais, analgésicos, relaxantes musculares e os corticosteroides ou anti-inflamatórios hormonais são utilizados em ampla escala. O adendo importante é que, geralmente, os corticoides ou corticosteroides, em especial os corticoides de depósito, que não são os mineralos corticoides, o exemplo mais importante é a dexametasona, devem ser utilizados principalmente nos pacientes que têm o sintoma radicular. O corticoide ele tem a característica de um efeito anti-inflamatório muito potente, então nos pacientes que têm a braquialgia e que apresentam no seu exame clínico o comprometimento de determinadas raízes, o corticoide é uma medicação importante a ser introduzida. A terapia física, a termoterapia, eletroterapia e até mesmo os exercícios isométricos numa fase inicial também representam um alicerce importante nesse tratamento. Vão relaxar a musculatura, garantir a analgesia e iniciar um trabalho muscular para reabilitar o paciente que tem alteração postural, contratura muscular, vícios posturais, relação com a postura durante o trabalho ou LER, enfim. O uso do colar cervical é opcional. A órtese, ela implica em simplesmente diminuir o peso de suporte da região cervical frente à cabeça ou crânio. Então, muitas pessoas referem alívio com o colar cervical e ele pode ser usado principalmente na fase aguda, na dor intensa. Bem como os métodos de tração aplicado na fisioterapia, que tem por objetivo aumentar o espaço foraminal e relaxar a musculatura buscando a analgesia. Hoje em dia, aplicada numa
amplo espectro, a acupuntura tem o seu espaço bem garantido, objetivo, com melhora grande da dor irradiada e da contratura muscular. Porém, existem estudos ainda de qualidade questionável em relação à manutenção dessa analgesia. São necessários estudos com uma qualidade maior, inclusive prospectivos, mas é descrito hoje em dia cerca de 80% de sucesso com o tratamento conservador de forma geral para a cervicalgia e a cervicobraquialgia. Quando que nós vamos indicar cirurgia? Em situações especiais. Nos portadores de hérnia de disco, estenose cervical, porém sem comprometimento medular, nos pacientes portadores de dor resistente ao tratamento clínico, numa tentativa de pelo menos 3 meses dos protocolos que nós já citamos. Presença de déficit neurológico ou da radiculopatia persistente com os sinais no exame clínico do comprometimento neurológico. Déficit neurológico progressivo que piora ao longo do tempo. E, principalmente, que os nossos estudos de imagem, seja radiografia, tomografia ou principalmente a ressonância magnética, sejam consistentes com os nossos achados clínicos e sejam compatíveis. Aí sim nós estamos autorizados a indicar o tratamento cirúrgico. No paciente portador de espondilose com mielopatia cervical, podemos tentar o tratamento conservador. Existe a descrição dos analgésicos, a imobilização com colar, buscando minimizar a compressão na coluna cervical, restrição das atividades de risco, principalmente para nós evitarmos o abalo nas estruturas medulares que já estão passando por um local bastante estreito, assim como, por exemplo, os esportes de contato. E os exercícios para reabilitação, bem como atração, em muitos aspectos na literatura são contraindicados, porque vão estar realizando uma mobilização ativa da região cervical que encontra-se com estreitamento. Então, na realidade, não existe uma terapia efetiva, convencional, conservadora. Porém, existe dúvida de quando operar, que geralmente quando fazemos o diagnóstico de estreitamento cervical, onde a mielopatia já está instalada, o paciente já tem fenômenos neurológicos mais graves. O tratamento cirúrgico da mielopatia e dessas afecções cervicais apresenta algumas opções. Primeira opção, abordagem por via anterior. É indicado para as hérnias de disco, quando você vai fazer uma dissectomia, ou quando nós vamos retirar um corpo vertebral que está resultando em estreitamento e vamos associar um procedimento de artrodese, né? Ela vai ser indicada, obviamente, quando as estruturas medulares estiverem submetidas a uma compressão anterior, principalmente o disco, a hérnia de disco do disco intervertebral, que tem um núcleo pulposo extenso, que é chamada hérnia de disco mole, e ela é utilizada até 2 níveis acometidos em portadores de mielopatia. Em 3 ou mais níveis, a via de acesso anterior ela já não é tão indicada, porque ela pode predispor a pseudoartrose, falha do implante, e ela vai resultar em melhora da dor radicular, porque nós vamos descomprimir as estruturas e permite restaurar também a lordose cervical em pacientes que estavam com a coluna cervical muito retificada, através de uma ligamento-taxia. As complicações da via de acesso anterior incluem a rouquidão transitória, a alteração de disfagia também transitória pelo acesso cirúrgico. Costumam ser transitórias e autolimitadas porque na região cervical, médio cervical, principalmente do lado direito, nós temos a alça de um nervo, que é o nervo laringeu recorrente, responsável pela inervação das cordas vocais. Podem ocorrer lesões esofágicas ou até mesmo lesões vasculares, devido ao tronco carotídeo estar localizado nessa região de via de acesso, mas é uma via de acesso bastante anatômico e que permite uma visibilização grande da coluna cervical anterior. A via de acesso posterior vai estar destinada a descompressões diretas do forame, como por exemplo a foraminotomia, indicada nas hérnias póstero-laterais ou então na transição cérvico-torácica, onde a via de acesso anterior é difícil, e nas pequenas estenoses foraminais. A laminoplastia, que é um procedimento de abertura ou ganho de diâmetro do canal vertebral, que é melhor indicada nas mielopatias com múltiplos níveis, porém tem como pré-requisito ter uma lordose cervical conservada.
Em quem tem a cifose cervical ou uma retificação muito grande, ela está contraindicada e aí nós vamos fazer o procedimento de laminectomia com abertura ampla da região associada à fixação com implantes que não seriam necessários na laminoplastia. Aqui um exemplo de uma cirurgia de laminoplastia onde nós realizamos uma abertura com osteotomia em um dos lados e uma fratura ou uma abertura incompleta contralateral, promovendo uma alça de abertura, por isso laminoplastia do tipo open door ou porta aberta, onde nós conseguimos ampliar o tamanho do canal vertebral em até cerca de 30%, melhorando os sintomas de mielopatia. Outro exemplo, no caso aqui, a laminectomia, aonde na fotografia intraoperatória direita nós podemos observar uma ampla descompressão do tecido medular, bem como das raízes nervosas em cada nível cervical, com a fixação com implantes, mantendo uma boa lordose cervical e uma fixação ampla após a descompressão extensa dos elementos posteriores para tratamento da mielopatia. Existem complicações descritas também na via de acesso posterior isolada, lesão medular, a cifose pós-laminectomia, quando as fixações não são estáveis, quando necessárias, dor cervical residual por causa do acesso cirúrgico, e a descompressão insuficiente, quando é o caso de uma indicação errônea de uma laminoplastia, que permite uma abertura pequena do canal vertebral, além de complicações do próprio uso dos implantes, como soltura dos implantes, nos casos de laminectomia e de artrodese, mas são observados numa incidência pequena, até cerca de 5%. Agora nós vamos falar da síndrome do desfiladeiro torácico. Síndrome esta que representa um conjunto de sintomas e sinais condicionados pela compressão neurovascular de uma determinada região localizada na transição cérvico-torácica, que é a chamada região do desfiladeiro torácico. Esta região é determinada por algumas estruturas, algumas ósseas, algumas de partes moles. Ela é delimitada pela primeira costela torácica, pela clavícula, que faz a junção com a articulação do ombro, e da parte muscular, o músculo que faz o contorno da região do desfiladeiro torácico é o músculo escaleno anterior. Quando nós visibilizamos a transição representada da região cervical para a região torácica, é representada por este trajeto de transição, onde nós temos a coluna vertebral rígida, a clavícula, a primeira costela, perfazendo um átrio de entrada para todas as estruturas cervicais que vêm descendendo em região ao tórax e ao membro superior. Nesta região, uma série de estruturas de partes moles importantíssimas passam. Artéria subclávia, plexo braquial, plexo venoso e estruturas musculares, além da veia subclávia. Por isso, um volume grande de estruturas nobres atravessa esse segmento. Na anatomia, nós sabemos que essa abertura triangular localizada na região cervical e que tem como limite inferior a clavícula, por aqui descendem plexo braquial e que é uma das estruturas que vai passar por aqui e tem uma íntima correlação com o músculo escaleno anterior, como ilustrado na figura. Nessa outra figura, nós podemos também notar mais uma vez a íntima relação da artéria subclávia com os nervos do plexo braquial, por exemplo, aí identificado o nervo mediano, a clavícula e os músculos escalenos, tanto na sua porção anterior quanto na sua porção posterior. Etiologia da síndrome do desfiladeiro torácico são descritas quaisquer situações em que as estruturas que atravessam o desfiladeiro são comprimidas, seja de forma estática, seja de forma dinâmica. Então nós temos a síndrome da primeira costela, a síndrome da costela cervical, a compressão neurovascular pelo músculo escaleno anterior ou por uma banda fibrosa nesse escaleno anterior. As próprias alterações posturais podem dar um fenômeno dinâmico
de compressão. E a sequela de trauma, principalmente da fratura da clavícula, que predispõe à formação de uma deformidade grosseira ou um calo de fratura na clavícula e pode levar à compressão, principalmente durante a elevação do ombro, das estruturas neurovasculares localizadas nesta transição. Assim, os pontos mais importantes que vão ser critérios para diagnóstico e são observados incondicionalmente no exame clínico do portador de desfiladeiro torácico são compressões do nervo, da artéria e da veia, que podem estar presentes todas ou parcialmente algumas. Da compressão nervosa, nós destacamos a presença de dor, parestesia ou a fraqueza muscular. A compressão da artéria pode levar desde frialdade até a isquemia aguda e o fenômeno de Renault. A compressão venosa leva a cianose, edema e trombose. Então, dessa tríade de elementos, existe a tríade de sintomas que podem estar presentes em apresentações variadas. Quando nós falamos na compressão da região dos elementos do desfiladeiro torácico pelas costelas, isso pode ocorrer de duas formas. Nós temos a compressão causada pela costela cervical, que está ilustrada aqui no desenho como uma costela anômala. Os senhores podem notar a formação ou a saída de uma costela junto à coluna cervical ao processo transverso da sétima vértebra cervical, e por se tratar de um osso anômalo, ele pode, por sua vez, comprimir estruturas que não receberiam nenhuma estrutura óssea nesta altura. A síndrome da primeira costela trata-se de compressão das estruturas neurovasculares pela primeira costela cervical, compressão essa que pode ser estática ou dinâmica, tanto das estruturas nervosas quanto das estruturas vasculares. Então, existem essas duas variações. A compressão dos elementos do desfiladeiro pelo músculo escaleno anterior ocorre em duas situações. Ou num músculo que tem um volume muito grande, tem um tamanho muito avantajado, ou a formação de uma banda fibrosa no músculo escaleno anterior, fazendo com que, principalmente durante os movimentos respiratórios e nos movimentos de rotação cervical, o músculo seja tensionado e ele comprima as estruturas desta região, levando aos fenômenos vasculonervosos. A alteração postural, uma etiologia mais rara. Precisa haver uma alteração intensa e haver predisposição do paciente. Então, pacientes com os ombros caídos e que tracionam essas estruturas e levam a clavícula e a costela em direção inferior, podem ter compressão tanto arterial, mais arterial e nervosa, menos venosa, por causa da situação postural. E a etiologia pós-traumática fica bastante simples de entender. O exemplo aqui na fotografia, uma sequela de uma fratura de clavícula que resultou na formação de uma deformidade com um calo exuberante, e esse calo ósseo acabou por comprimir as estruturas que estão passando profundamente nesse espaço, no espaço do desfiladeiro torácico. O quadro clínico, inicialmente nós notamos através dos sintomas. Os sintomas mais frequentes são os neurológicos, em 85% dos casos. Por sua vez, os sintomas vasculares podem envolver sintomas arteriais, em 15% dos casos, e mais raramente os sintomas venosos, em 5% dos casos. Sintomas neurológicos, os principais, além da dor com irradiação para o membro superior, perfazendo o quadro de cérvico-braquialgia, existem as parestesias, que podem envolver tanto o ombro, região cervical, braço e mão. O nervo mais acometido, por estar localizado numa saída posterior no plexo braquial e ser comprimido junto às estruturas ósseas, é o nervo ulnar. Então, o local mais frequente de acometimento de sintomas neurológicos é na face medial do braço, do antebraço e da mão, envolvendo parestesias e anestesias até o quarto e quinto dedos da mão. E os sintomas são desencadeados geralmente pela abdução do braço e rotação cervical, porque nós elevamos essas estruturas ósseas e tracionamos a musculatura para causar uma compressão dinâmica das estruturas neurovasculares. Dos sintomas vasculares, a dor, a frialdade ou a claudicação no braço e na mão, que são a dor
durante o exercício ou atividade pelo quadro isquêmico estão presentes. O fenômeno de Renault se apresenta unilateral e podem ocorrer microembolizações, aneurismas, até mesmo a oclusão arterial. Da parte venosa, a trombose venosa profunda é descrita como um fator associado em menos de 5% dos pacientes devido à compressão venosa. O fenômeno de Renault é conhecido como uma arteriopatia funcional, que tem 3 fases. Devido à compressão extrínseca arterial consecutiva e muito frequente, nós vamos evoluir com palidez, uma segunda fase de cianose e depois um período de hiperemia reacional tentando compensar o quadro isquêmico. E o mais comumente observado é não observar essas alterações vasculares no polegar e nos dedos de 2 ao 5º dedo. O diagnóstico. Inicialmente nós temos a anamnese e o exame físico, que é bastante florido. O raio-x de tórax e da coluna cervical vai nos identificar, por exemplo, a presença da costela cervical. Em quem não tem a costela cervical ou não tem uma alteração óssea como uma sequela de fratura, o ultrassom Doppler vai ser importante para o estudo vascular. A tomografia e a ressonância magnética podem identificar alterações no plexo braquial, principalmente a ressonância magnética, quando nós estamos estudando a banda fibrosa ou alteração do escaleno. A eletroneuromiografia nos dá o diagnóstico funcional e a arteriografia, e muitas vezes é necessário, ou a angiotomografia para o estudo da rede vascular arterial. No exame físico, 3 manobras são as mais importantes. A manobra de Addison, manobra para teste da permeabilidade da artéria subclávia, aonde com o indivíduo sentado nós vamos realizar a abdução do membro superior e vamos pedir para que o paciente olhe em direção contralateral para realizar uma rotação e tração dos elementos do desfiladeiro torácico. Durante a realização do exame e antes da manobra de rotação, nós palpamos o pulso radial e a manobra é considerada positiva quando durante a rotação cervical o pulso radial ele diminui ou se encontra ausente pela compressão arterial. Da mesma forma, palpamos o pulso e podemos realizar outra manobra, que é a manobra de hiperabdução, aonde nós, da mesma forma, tracionamos as estruturas ósseo-musculares, buscando comprimir os elementos do desfiladeiro e da mesma forma podemos observar a diminuição do pulso. A terceira manobra é a manobra de elevação das mãos, ou chamada manobra de Hus. É uma manobra onde o paciente, de pé em ortostatismo, realiza elevação dos ombros, flexão dos cotovelos a 90 graus e punhos em extensão e vai estimular a drenagem circulatória, vai abrir e fechar as mãos durante um período de cerca de 1 minuto. A piora de sintomas pré-existentes ou o aparecimento de sintomas transforma essa manobra numa manobra positiva. O diagnóstico radiográfico, como já citado previamente, por exemplo, identificação da costela cervical, que é feita através de um raio-x simples. O Doppler ultrassom vai nos dar permeabilidade arterial e venosa, bem como identificar a presença de complicações vasculares. A ressonância magnética, ela pode ser endereçada ou à coluna cervical, onde nós vamos pesquisar e descartar o diagnóstico diferencial, uma hérnia de disco, uma estenose de canal, uma espondilose vertebral, e ela pode ser realizada também no plexo braquial, onde nós realizamos uma ressonância específica para o plexo e podemos identificar áreas de diminuição e estreitamento, pinçamento do plexo braquial. Exemplo de um pinçamento do plexo braquial por uma banda fibrosa e a compressão da raiz de C7. Da mesma forma, nós temos a eletroneuromiografia, onde podemos observar a diminuição da velocidade de condução nos quadros compressivos, principalmente com história mais arrastada, aonde vai nos direcionar os ramos nervosos acometidos e principalmente nos dar um prognóstico da função nervosa. Para o estudo vascular, a angiorressonância, por exemplo, é um exame hoje em dia de grande acurácia. Então, os senhores estão observando à esquerda
uma angiorressonância dos troncos supraórticos, do lado esquerdo com uma permeabilidade vascular normal, e quando o paciente realiza o exame com os braços estendidos, a diminuição da vascularização arterial devido à compressão. A arteriografia, quando não se tem à disposição a angiorressonância, é importante porque em pacientes, por exemplo, no exemplo portador de uma costela cervical, nós observamos a oclusão completa, não há passagem de contraste somente distal aqui na artéria subclávia, exame bastante objetivo, apesar de se tratar de um exame invasivo. Outro exemplo, compressão da artéria subclávia por estruturas osteomusculares, no caso aqui o escaleno, denotando uma diminuição bem grande do fluxo de passagem do contraste na artéria subclávia durante o movimento de rotação cervical para o lado contralateral à lesão. Outro exemplo de costela cervical, aí um quadro com complicação. Os senhores veem que a seta de cima aponta um aneurisma, uma dilatação após uma área sem contraste, então um aneurisma pós-estenótico com a formação de trombos no interior do canal arterial por complicação do quadro compressivo na síndrome do desfiladeiro torácico. Outros exemplos são o estudo vascular venoso da flebografia, onde nós podemos estudar da mesma forma o stop da passagem do contraste na veia subclávia. Os diagnósticos diferenciais, como já citamos previamente, a hérnia de disco cervical, a própria espondilose cervical já citada aqui, neuropatias periféricas envolvendo o membro superior e a própria síndrome do túnel do carpo, que leva a quadro de parestesia na região do antebraço e principalmente da mão, devem ser lembrados. O tratamento da síndrome do desfiladeiro torácico pode ser feito de duas maneiras, conservador ou cirúrgico. De preferência, nós tentamos primeiro com o método conservador. A analgesia, para diminuir os sintomas inflamatórios e a dor irradiada para o membro superior. A parte importantíssima do tratamento conservador, que é a reeducação postural, buscando melhorar e alongar as estruturas localizadas no desfiladeiro torácico e melhora da posição da cintura escapular. E, por fim, o fortalecimento muscular, buscando a sustentação da cintura escapular, evitando a compressão das estruturas neurovasculares do desfiladeiro. Porém, quando não há melhora com o tratamento conservador ou encontramos o paciente com complicações secundárias à compressão da região do desfiladeiro, sejam elas complicações neurológicas, com compressões graves dos nervos, do plexo braquial, levando a uma disfunção neurológica objetiva e importante, ou compressão de estruturas vasculares, levando a um quadro isquêmico ou um quadro de dor intensa, indicamos o tratamento cirúrgico. Então, aqui um exemplo de um paciente posicionado para se realizar a abertura da área de exploração do desfiladeiro torácico, com a região cervical inclinada para o lado contralateral, a marcação da via de acesso supraclavicular e a área de encontro do pulso carotídeo, que deve ser palpado para a localização das estruturas nobres. É feita a incisão nessa região supraclavicular, na região pele e subcutâneo. Num segundo plano, nós vamos já encontrar o plexo braquial assim que nós seccionamos alguns músculos, como por exemplo o músculo omióideo, ele está localizado na região inferior e mais profunda, e encontramos no plano, junto às estruturas neurovasculares, o músculo escaleno anterior, no caso, quando ele for a causa da compressão, ele vai ser ressecado e retirado da área de compressão. Outro exemplo aqui, já com as estruturas dissecadas, então os senhores podem observar a artéria subclávia, a pérvia, laçada, o plexo braquial e a dissecção das estruturas que realizavam compressão nesse caso. Outro exemplo, abertura cirúrgica e a ressecção de uma costela cervical anômala que realizava compressão das estruturas nobres. Ela foi retirada e desarticulada completamente
evitando compressão, no caso, um exemplo de uma síndrome de costela cervical. Alguns exemplos de casos. Então, no primeiro caso, uma paciente do sexo feminino, 33 anos, analista de sistemas, que se queixava de formigamento no membro superior direito, associado à dor. Sempre que a paciente realizava a elevação do membro superior, os sintomas apareciam. Ela tinha uma evolução de 1 ano, ela já havia consultado outras formas de tratamento e havia sido falado a respeito da sua postura e a respeito da possibilidade dela estar com uma dor de origem inflamatória radicular. Havia sido feito um tratamento conservador para a dor, havia sido feito fisioterapia e o trabalho postural, porém a paciente não havia melhorado dos seus sintomas. No exame físico ela apresentava um exame físico ortopédico geral, mobilidade articular preservada, e o exame neurovascular estático, sem realizar movimentos, encontrava-se normal também. A manobra de Addison era positiva à direita e a manobra de Hus era positiva também à direita, de elevação dos 2 braços. No exame radiográfico da paciente, descartamos a presença de uma costela cervical ou de uma radiografia com alguma anormalidade. Encontrava um raio-x bastante inocente, inclusive para o diagnóstico diferencial de outras afecções cervicais, não mostrava um processo degenerativo intenso, nem tampouco osteófitos ou diminuição do espaço discal, e descartamos, através da radiografia, a presença de costela cervical. A arteriografia da paciente mostrava, na região de transição supraórtica, um exame na posição estática normal, e quando a paciente realizava o exame com elevação do braço, era possível notar uma área, uma faixa mais escurecida na arteriografia, mostrando a compressão. Como não haviam estruturas ósseas nessa região, uma compressão dinâmica que era visível durante a rotação cervical esquerda. A paciente foi submetida a uma liberação do músculo escaleno anterior nessa região. Então, aqui, uma imagem do intraoperatório, já após dissecção da pele subcutâneo, o encontro das estruturas musculares, e os senhores podem observar um músculo escaleno anterior bem avantajado, largo, uma estrutura muscular grande. Aqui um momento de isolamento das estruturas neurovasculares e ressecção, miotomia do músculo escaleno anterior. E já as estruturas liberadas, as estruturas vasculares liberadas já, e do plexo braquial sem o quadro compressivo. Após a liberação do campo cirúrgico, nota-se que a parede arterial da artéria subclávia, devido à compressão tão intensa, apresentava até alteração macroscópica na sua parede vascular, devido ao quadro compressivo e da tensão intensa nessa região pelo músculo escaleno anterior. O paciente apresentou melhora imediata dos sintomas, com retorno às atividades laborativas e, inclusive, conseguiu retornar a atividades esportivas que ela não conseguia praticar até então. No segundo caso, um paciente do sexo masculino, 37 anos, profissão dentista. O paciente apresentava uma cervicobraquialgia do lado direito, havia 2 anos, com uma impotência funcional do membro superior ao elevar o braço e o ombro. E ele referia sintomas associados: palidez, parestesia, uma dor muscular na elevação e abdução do membro superior. Como o paciente era dentista, ele já não conseguia trabalhar mais, porque no momento em que ele elevava os membros superiores para começar a trabalhar na sua profissão, ele sentiu uma impotência funcional muito grande e uma dor intensa. Durante a evolução de 2 anos, não apresentou melhora com um tratamento postural ou com alongamentos que foram propostos ao paciente na ocasião. A suspeita, devido à queixa clínica, era de uma síndrome do desfiladeiro torácico. E no exame físico, foi possível já pensar nesse diagnóstico, porque o paciente apresentava o fenômeno de Raynaud
no membro superior direito, uma contratura muscular cervical grande devido à dor, e a manobra de Adams era francamente positiva à direita, por isso pensar na síndrome do desfiladeiro torácico. Aqui na radiografia simples já era possível fazer o diagnóstico. Os senhores podem notar a sombra da costela cervical descendo em direção ao desfiladeiro torácico, aqui nessa região, compatível com os sintomas, com a localização e com os elementos do exame clínico do paciente. A arteriografia, a angiotomografia, a angiorressonância desse paciente, ilustrando a área de estreitamento devido à compressão e uma área de irregularidade na parede arterial da artéria subclávia, inclusive com dilatação, fazendo o diagnóstico de aneurisma pós-estenótico da artéria subclávia. Devido à gravidade dos sintomas e da limitação do paciente, foi optado pelo tratamento cirúrgico. Os senhores estão visibilizando a abertura da pele e da fáscia, da região do platisma. Isolamento das estruturas, onde superior nós vemos a estrutura vascular com dilatação, a artéria, e aqui a região da costela cervical, com a musculatura adjacente. Etapa de ressecção da costela cervical, que está sendo retirada. Isolamento da estrutura vascular com identificação do aneurisma da artéria subclávia após a ressecção da costela cervical. Reparo arterial com ressecção do aneurisma, enxertia e anastomose da artéria. E, por fim, as peças anatômicas da ressecção da parede aneurismática arterial e o fragmento ou a costela cervical retirada, ilustrados aqui as estruturas anatômicas. O paciente evoluiu muito bem, pós-operatório 4 meses, não apresentava nenhum sintoma, realizou fisioterapia pós-operatória para ganho de potência funcional do membro superior e encontra-se assintomático. Em relação a perguntas frequentes, abrangendo essas patologias, quais seriam os diagnósticos diferenciais mais importantes para nós pensarmos em cervicobraquialgia? Hoje em dia, os pontos importantes, além de nós descartarmos qualquer afecção extrínseca que esteja causando compressão na região do plexo braquial, existem fenômenos reumatológicos, como, por exemplo, as fibromialgias, ou fenômenos de distrofia simpático-reflexa, que são muito importantes e devem ser lembrados no diagnóstico diferencial, e como tem um quadro clínico florido e de muito difícil exame físico, representam uma dúvida diagnóstica frequente e devem ser lembrados. Qual o exame mais importante no desfiladeiro torácico? Sem sombra de dúvida, o exame clínico, com a palpação do pulso. Se não houver compressão vascular e o paciente estiver com sintomas, vamos lembrar do exame neurológico, que é importantíssimo, porque através de uma possível compressão do plexo braquial, se não for compressão vascular, vão existir fenômenos neurológicos relacionados às raízes do plexo braquial. Então, ter noção do mapeamento dos dermátomos e do exame com a força muscular, sensibilidade e reflexos é importantíssimo também. Outro ponto, como suspeitar da mielopatia cervical, já que os sintomas são insidiosos? Situação bastante difícil. A mielopatia cervical, ela se manifesta clinicamente, um dos primeiros sinais do paciente que já é portador da alteração medular é a marcha atáxica com espasticidade, aonde o paciente perde equilíbrio, encontra-se com a base alargada e apresenta tremores, além de ter uma insegurança ao deambular. Muitas vezes esse é o primeiro sintoma. Claro que durante o exame neurológico de um paciente que já é portador de uma mielopatia, vamos encontrar os demais comemorativos clínicos. Quais as complicações do desfiladeiro torácico quando não tratada? Sem sombra de dúvida, as neurológicas e as vasculares. Os senhores puderam observar hoje na aula uma complicação vascular que foi um aneurisma pós-estenótico. Existem as tromboses venosas e que no momento da ocorrência da complicação vascular existe uma isquemia ou uma trombose no membro superior e aí sim o quadro
é um quadro emergencial e muito agudo e há prejuízo da circulação no membro superior. Por outro lado, a compressão venosa e arterial é tão grave quanto a compressão do plexo braquial, que pode resultar em distrofias e alterações neurológicas. Obrigada.